Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Algum tempo atrás me pediram no Instagram, naquelas caixinhas de pergunta, para falar sobre planejamento para ter um filho. Então é sobre isso que nós vamos falar. Pessoal, eu tenho 3 filhos e eu pensei em 3 coisas essenciais a se planejar para ter um filho. Uma delas é vida financeira. Quando se pensa em ter um filho, a primeira coisa que as pessoas sempre pensam é din-din. Filho gasta, filho é igual dinheiro. De fato, sim, filho é custoso, né? Se você quer ter um filho, você tem que disponibilizar de algum dinheiro, sim, porque afinal ele vai precisar colocar uma fralda, ele vai precisar se alimentar, ele precisa de roupa, enfim, é necessário. Então, quando você pensa em ter um filho, você pensa sim em vida financeira. Mas preciso contar para vocês como foi a minha experiência com o meu primeiro filho, bem rápido. Desceu no meu coração a vontade de ter um filho e as pessoas me falaram na época assim, olha, Rebeca, se você quer ter um filho pro outro ano, para de tomar seu remédio, porque até seu organismo limpar para você conseguir ter um filho e tal. E acontece que no mesmo mês que eu parei de tomar o remédio, eu engravidei do Benjamin. Nessa época, meu esposo até trabalhava e relativamente ganhava bem. E de repente, eu me peguei grávida, meu marido ficou desempregado, as condições ficaram assim, loucas. A minha vida financeira foi pro beleléu, eu passei apertos e apertos, enfim, isso é para outro vídeo. E eu me peguei nessa situação, fui morar na casa dos meus pais, grávida do bem, e foi muito conturbado. E eu percebi o seguinte, quando meu filho nasceu, eu não tinha condições de comprar roupa para ele. Eu fiz o chá de fralda com a ajuda da minha família e tudo, ganhei fralda, mas roupa eu não tinha condições de comprar. Uma mamadeira, um bico, gente, foi triste. E eu percebi que vida financeira é necessária? É necessária. Mas você ter amigos, supera. Supera, porque nós podemos passar momentos difíceis, nós podemos passar fases ruins, mas se nós tivermos ali o apoio da família, o apoio de amigos, a gente rompe, a gente supera. Então, se você tá cercado de amigos, se pegou nessa condição, estou grávida e agora a situação tá difícil, se você tem amigos, se você tem família que te ama, que te cerca ali de amor, querida, vai dar tudo certo. No final dá tudo certo, tá? Então, vida financeira é necessária, mas não é tudo, tá? Pensem nisso. Outro ponto que eu acho fantástico. Só assim, quero ser mãe um dia, quero ter filhos. A primeira coisa que você tem que pensar é lá atrás. É como você começa o planejamento. Primeiro, a pessoa que você escolheu para estar do seu lado precisa ser muito bem analisada. Veja bem, hoje o que nós mais vimos é lar destruído, é criança que assiste pai e mãe brigando, caindo no tapa e soco e polícia. É uma destruição familiar, é um quadro de família terrível que a criança acaba enxergando, vivendo, sentindo, e que começou um erro lá atrás, na escolha do seu parceiro. Talvez você escolha o cara assim, porque ele é bonitinho, vou ficar com ele, engravida e não casa e vai morar na casa dos pais que não tem condições e vai viver numa vida tumultuada, o cara te bate, o cara te xinga, vocês não têm bom relacionamento, o menino cresce naquele mucuvuco, naquela situação. Que estrutura essa criança vai ter? Que lar essa criança vai receber? O que você planejou para receber essa criança? Talvez você tenha até dinheiro. Sua vida financeira é legal, você vai dar o do bom e do melhor pro seu filho, das melhores fraldas, tudo mimizinho, tudo lindo. Mas a estrutura familiar, ó, péssima. Adiantou de quê? Começa lá atrás, você tá entendendo? Começa lá atrás. Peraí, esse cara que eu tô gostando, esse rapaz, ele me respeita? Ele respeita os meus princípios? Ele me respeita como mulher? Quem é ele com a mãe dele? Ele trata bem? Ele é trabalhador? Ele é esforçado? Ele é um cara de caráter? Ele é mulherengo? Ou ele só quer ficar comigo? Estão entendendo? De onde vem essa criatura? De onde vem essa criatura que possivelmente vai ser o pai dos meus filhos?
Começa aí. Daí eu vou namorar com esse rapaz que eu vi qualidades, eu vi potencial para ser um bom pai, para ser um bom marido. E daí eu começo a minha família da maneira correta. Da maneira correta. Porque eu vou entregar para o meu filho, para minha herança, para os meus descendentes, uma estrutura familiar, uma base. Entendeu? Começa aí. E quer dar mais certo ainda, gente? Coloca Jesus no meio. Coloca Jesus no meio porque aí dá certo mesmo, tá? Planeje isso. Planeje dar uma vida estruturada para o seu filho. Uma família com uma base, com uma visão forte, estabelecida. Terceiro e último ponto, eu poderia abordar mais profundamente em cada parte financeira, na parte familiar e nessa próxima parte. Se vocês quiserem, eu posso pegar tema por tema e escrafunchar o que eu penso, o que é válido, sei lá, para te abrir a mente. Mas o terceiro ponto, para ser bem rápido, outra coisa que você precisa planejar para entregar para o seu filho, chama educação. Os pais hoje em dia pensam que é só dar uma vida confortável, onde você vai entregar tudo para o filho e não pensa no principal, que é a base, educação. Os próprios pais deseducam a criança. O Senhor nos dá um presente maravilhoso, que é uma tela em branco, que chama filho. Ele vem, gente, sem vício, ele vem sem defeitos, ele vem limpo, branco. E quem erra é os pais. Por falta de pensar como eu quero educar, como que eu quero que o meu filho seja, o que eu admiro, o que eu não admiro em uma criança. Então você tem um papel fundamental, você pai, você mãe. Você planeja o seguinte, assim, ó, marido, quando você estiver educando o nosso filho, eu não entro no meio. Eu não tiro a sua autoridade. O que a gente mais vê é pai tirando a autoridade de mãe e mãe tirando a autoridade de pai. Vocês já viram essa cena, gente? Eu já vi várias vezes. O pai falando assim, menino, não pode fazer isso. A mãe, por que não? Na frente do pai, por que não? Pode sim, vai filho. Ele falou, não, é não. Se você discorda da opinião do seu marido, você e ele amou, você não acha que você fez assim, assim, assim? Mas tirar a autoridade dele, jamais, jamais. Pensem na educação que vocês querem dar para essa criança, senão vocês colocam essa criança terrível, safada. Ela sabe o mato que ela tira lenha. Eu costumo dizer que criança não é boba, gente. Para de achar que criança é boba, criança é inteligente demais. Ou bichinho inteligente, todo dia ele evolui assim, milhões para frente do que a gente. A cabeça deles estão abertas e são crianças inteligentíssimas. Nós que precisamos estar atento para a gente não errar com eles. Você e o seu marido programem a educação que vocês querem dar para o filho de vocês, como vocês vão agir educando essa criança. Eu acho que esses 3 pontos que eu falei são assim para se pensar, para estudar, e esse é o melhor planejamento. A minha visão são 3 pilares assim fortes para uma estrutura familiar, para um planejamento familiar, para se planejar ter filhos. Você precisa desses 3 pilares. Bom, eu costumo dizer o seguinte, tem gente que não nasceu para ser pai e não nasceu para ser mãe. Ele tem a possibilidade de ser, mas não nasceu para isso. O dom não é esse. São pessoas preguiçosas para educar, pessoas que não têm estrutura familiar nenhuma, elas vão tocando a vida e deixam a vida me levar. Então, imprime na criança uma identidade, uma história familiar terrível. Então, é melhor que nem tem. Quando tem um só, a gente fala assim, ai, tá ótimo, né? Que bom. A gente nem pergunta se vai ter mais. A gente nem pergunta, porque a gente já olha e fala assim, meu Deus, se um já foi assim, imagina 2, que estrago que vai ser. Verdade, gente? Então, pensem nesses 3 pilares. Posso abordar mais pra frente, mais profundamente esses 3 temas, então comenta aqui embaixo se você quer entrar nesse assunto mais profundo. Eu espero ter abençoado a sua vida, alertado você que está aí planejando ter um filho. E outra coisa, se você já começou com o pé esquerdo, das coisas que eu já citei aqui, seja na sua vida financeira, conjugal e da educação dos seus filhos, eu tenho um segredo para te contar. Se você der a oportunidade para conhecer um manual de instruções para consertar esses erros, eu quero te contar agora. Esse manual se chama
Bíblia Sagrada, as instruções de Cristo, Jesus. Jesus muda a história. Jesus torna tudo que é velho em novo, em nova criatura, em novas possibilidades. Uma nova história escrita pelo dedo de Deus, sabe como é? Então essa é a minha dica para você, tá certo? Olha, que Jesus te abençoe muito a sua família, abençoe muito a sua descendência, que seja uma bênção, em nome de Jesus. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar, compartilhar, deixar aquele like, divulga para outras pessoas, porque esse vídeo alcance pessoas que eu ainda não conheço, que eu ainda não cheguei. Pode ser? Tá certo? Que Jesus te abençoe, minha querida, meu querido. Um grande beijo e até a próxima.